Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Amados irmãos, hoje nós iremos quebrar mais um argumento protestante que diz que a igreja, depois a gente vai estudar, vamos ter um estudo só sobre o nome, né, Igreja Católica Apostólica Romana, mas já de adiantado, alguns dizem que a igreja, a sede é em Roma porque foi Constantino que colocou a sede da igreja em Roma. Quando era protestante eu ouvi muito isso. E vamos mostrar aqui que realmente não é. Tá? Vamos mostrar aqui no livro, na patrística, no livro Contra as Heresias de Irineu de Lyon, que em 2022 o Papa Francisco o nomeou como doutor da igreja. E vamos mostrar aqui que não foi Constantino que fundou a igreja e colocou a sede da igreja em Roma, para ser mais especificamente, Não fundou a igreja, claro que não foi ele, mas que não colocou a sede da igreja em Roma, tá certo? Então, vamos analisar aqui no livro 3, no capítulo que diz sobre a tradição apostólica. O interessante também desse livro é que, além de ele mostrar que realmente por que a sede é em Roma, lembrando que nessa época que as Sagradas Escrituras ainda não estavam fechadas, o cano não estava fechado, como nós temos hoje, só foi fechado no ano 382, se não me engano, certo? E depois já estudamos sobre isso, na realidade, sobre a diferença entre a Bíblia Católica e a Protestante, que foi lá que foi quando o cano foi fechado. É só você olhar no estudo aí que nós temos sobre isso. E, além disso, ele confirma, os evangelhos, e as cartas de Pedro, as cartas de Paulo, Então, por exemplo, aqui, no 1.1, se a gente analisar aqui no capítulo 1.1, diz: não foi, portanto, por ninguém mais que tivemos conhecimento da economia da nossa salvação, mas somente por aqueles pelos quais nos chegou o evangelho, que eles primeiro pregaram e depois, pela vontade de Deus, transmitiram as escrituras, para que fosse para nós fundamento e coluna da nossa fé. Lá na frente, no terceiro parágrafo, ele diz: assim, Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, os escritos do evangelho, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundavam a igreja. Depois da morte deles, também Marcos, o discípulo, intérprete de Pedro, que transmitiu, enfim, aí depois ele fala de Lucas e de João, tá certo? Mas o que a gente vai analisar agora é a partir aqui, do 3.1, certo? Que tem como subtítulo: onde está a verdadeira tradição, Bem, outra coisa também, vamos ter depois um estudo específico sobre a tradição da igreja, Ou seja, nós temos a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Magistério, O Sagrado Magistério. É o tripé em que Jesus Cristo fundou a sua igreja e deixou para nós. E não só no solo Escritura, Isso em estudos anteriores, a gente já foi refutado também a questão da sola Escritura, ok? Mas o que a gente mostrar agora é o seguinte, é que a igreja, ela é católica, porque ela é universal, ela é apostólica, porque foram os apóstolos que fundaram, e é romana, porque vai ser respondido agora, tá certo? Vamos lá, 3.1. Portanto, a tradição dos apóstolos foi manifestada no mundo inteiro, por ser descoberta em toda a igreja por todos os que queriam ver a verdade. Poderemos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos, ou seja, está falando da sucessão apostólica, e seus sucessores até nós. E eles nunca ensinaram nem conheceram nada que se parecesse com o que a gente vai delirando. Ora, se os apóstolos tivessem conhecido os mistérios escondidos e os que tivessem ensinado exclusiva e secretamente aos perfeitos,
sem dúvida não teriam confiado antes de a ninguém aqueles aos quais confiavam suas próprias igrejas. Com efeito, queriam que os seus sucessores, aos quais transmitiam a missão de ensinar, fossem absolutamente perfeitos e irrepreensíveis em tudo, porque agindo bem, seriam de grande utilidade, ao passo que se falhasse, seria da maior facilidade, maior calamidade, desculpa. 3.2. Mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta as sucessões de todas as igrejas, então olha só, foi o que ele disse. Cada apóstolo fundou, né, em região as igrejas, né, foi fundar as igrejas. Mas se eu fosse falar de todas as sucessões apostólicas nesse livro, ficaria muito extenso. Aí o que é que ele disse? O que é que ele disse? Limitar-nos-emos a maior e mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo, indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pelas sucessões dos bispos. Refutaremos todos os que, de alguma forma, quer por enfatuação ou vanglória, quer por seguir o doutrina errada, se reúnem, prescindindo de qualquer legitimidade. Com efeito, olha só, o que está dizendo? Em vez de dizer a associação apostólica de todas as igrejas, ele escolheu uma, a mais antiga e reconhecida por todas, né? Que foi fundada pelos dois gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo, que foi a igreja fundada por Roma. E ele continua. Com efeito, o que é que as outras igrejas devem fazer? Olha o que ele fala aqui, ó, com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela, por causa da sua origem mais excelente. Toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. No finalzinho do 3.2, olha o que Santo Irineu está falando aqui. Todas as igrejas cristãs, católicas na época, e o que ele fala? Com efeito, todas as igrejas aí devem estar necessariamente de acordo com ela. Com ela quem? Com a igreja de Roma. Por quê? Por causa da sua origem mais excelente. Toda a igreja, isto é, e os fiéis de todos os lugares, porque nela foi conservada de maneira especial a tradição derivada dos apóstolos. Ele diz o seguinte, olha, todas as igrejas têm que ser submissas ao bispo de Roma. E ele faz a sucessão apostólica. Os bem-aventurados apóstolos que fundaram a igreja, 3.3, pessoal, que fundaram a igreja, fundaram e edificaram a igreja, transmitiram o governo episcopal a Lino. Aí ele começa, né? Episcopal a Lino. O Lino, que Paulo lembra na carta a Timóteo. É o que está lá em Timóteo, certo? Lino teve como sucessor Anacleto, depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, coube o episcopado a Clemente, que vira os próprios apóstolos e estivera em relação com eles, que ainda guardava viva em seus ouvidos a pregação deles e diante de todos os olhos da tradição, ou seja, não tinha escritura sagrada, era boca a boca, como Deus fez. É a sagrada tradição que fez com que o evangelho crescesse, antes das escrituras sagradas, antes das sagradas escrituras. E não era o único, porque nos seus dias viviam ainda muitos que foram instruídos pelos apóstolos. Do pontificado de Clemente surgiram divergências graves entre os irmãos de Coríntio. Então, a igreja de Roma enviou aos coríntios uma carta importantíssima para reuni-los na paz. Novamente, a igreja de Roma fazendo com que as divergências e as heresias que apareciam, ia rebatendo. Reavivar-lhes a fé e reconfirmar a tradição que há pouco tempo tinha recebido dos apóstolos. Isto é, a fé no único Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, plasmou o homem e provocou o dilúvio, chamou Abraão, fez sair o povo do Egito, conversou com Moisés, deu a economia da lei, enviou os profetas, preparou o fogo para o diabo e seus anjos. Todos os que quiserem e podem aprender desta carta que este Deus é anunciado pelas igrejas como Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e conhecer a tradição apostólica da igreja, porque mais antiga do que os que agora pregam, erradamente, outro Deus superior ao Demiurgo e Criador de tudo que existe. Aí depois ele continua, antes do 3.4 ele continua
ele continua a sucessão apostólica da Igreja de Roma. A este, Clemente sucedeu Evaristo, né? Ou seja, este Clemente sucedeu Evaristo, Evaristo Alexandre, em seguida Sexto, depois dos apóstolos foi Sisto, depois dele Telésforo, e fechou a vida com um gloriosíssimo martírio. Em seguida, Higino, depois Pio, depois dele Aniceto, Aniceto sucedeu Sóter e presentemente Eleutério, o 12º, ou seja, quem foi que fundou a Igreja de Roma? Os apóstolos gloriosos, Pedro e Paulo, né? E Pedro, né, ele sempre foi o líder, né? Pode olhar nos nossos apóstolos, sempre Pedro tomava a vez à frente. Ele foi o líder, foi o primeiro papa, foi o primeiro pontífice, foi o que iniciou o pontificado em Roma da igreja a sede da igreja ficou em Roma. Por quê? Porque lá foi conservada a fé dos apóstolos, como o próprio Nilo falou, e de lá foi que saiu todo o ensinamento para as outras igrejas que deveriam ser submissos a ela, né? Ele continua. Aniceto sucedeu Sóter e presentemente Eleutério, o 12º lugar, na sucessão apostólica, detém o pontificado. Então, meus amados irmãos, não foi porque Constantino disse que a sede da igreja ia ficar em Roma, não, jamais. O próprio Irineu de Lyon, lá no tópico 3.2, ele deixou bem claro: vamos nos limitar à maior e mais antiga e conhecida igreja de todas, fundada e constituída em Roma. E lá no finalzinho do 3.2 ele fala: com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela, ou seja, as igrejas devem estar de acordo com ela por causa da sua origem mais excelente. Toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada uma especial tradição que deriva dos apóstolos. Então, desde a época de São Pedro, vivo, as igrejas deveriam e continuam até hoje ser submissas à Igreja de Roma. Cristo vive. Deus seja louvado. Até o nosso próximo vídeo.